Galera, boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia de palestra. É, e eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, TV IFMA Maracanã. Só precisa 3 pessoas para a gente atingir o marca de 1.000 inscritos no canal. Isso incentiva a gente a promover mais eventos desse tipo. E para dar continuidade ao nosso último dia de palestras, vamos iniciar a palestra sobre acesso Nutri, monitoramento e intervenção nutricional na propriedade por meio da tecnologia NIR, que contará com o moderador e coordenador do GEPASA, professor doutor José Antônio Alves Cotrim Júnior. Seja muito bem-vindo, professor. Está com a palavra. Ok, obrigado, Tames. É um prazer estar novamente aqui. Nós tivemos na quarta-feira, né, coordenando aqui as palestras. Graças a Deus, tudo transcorreu bem. Ontem foi o professor Danilo, agora há pouco também, continuando com nossas atividades. E aí a gente vai encerrar hoje o nosso Simpasa, né, com a presença aqui do doutor Marco Aurélio da Montes Bonfim. Seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, que é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, tem doutorado em zootecnia pela Universidade também de Viçosa, nesse caso, pós-doutorado, melhor dizendo, pelo International Center for Agricultural Research in Dry Areas, o ICARDA, em Alepo, na República da Síria, e também pela Texas A&M, na University College Station, no Texas. Desde 2002 é pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, na área de nutrição de pequenos ruminantes, onde também foi chefe de pesquisa e desenvolvimento entre 2009 e 2011, e atualmente é o chefe-geral da unidade, né, desde 2015. É coordenador do INCT, Pecuária de Semiárido, conselheiro do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, né, o CONSEA, e do Comitê Gestor da Programação CGP da Embrapa. O Dr. Marco Aurélio atua também como professor, orientador do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e vem desenvolvendo pesquisas aí na interação nutrição animal e qualidade dos alimentos, com ênfase em produção de leite, alto teor de CLA, desintoxicação e uso do farelo de mamona na alimentação de ruminantes, área no qual tem uma patente registrada, e desde 2012 na aplicação de espectroscopia na região do infravermelho próximo o NIRS, na nutrição animal. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com o doutor Marco, que é o atual chefe da unidade de caprinos e ovinos, maranhense como nós, né, Marco? Então, nós estamos aí bem representados, graças a Deus, aí, quando se fala em pesquisa na área de nutrição animal. Então, Marco, fique à vontade. Nós temos aí uma plateia grande aí aguardando justamente a sua fala aí, o que tem para nos mostrar aí um pouco sobre os seus trabalhos, o que a Embrapa Caprinos e Ovinos vem desenvolvendo nessa temática da nutrição de precisão. Grande abraço e, mais uma vez, agradeço a sua contribuição. Obrigado, professor Cotrim. Quero dar uma boa noite a todos aí. Isso aqui é uma satisfação, um prazer poder participar. Parabenizar também o IFMA pela iniciativa, né, aproveitando esse momento aí, essa expansão, dessa possibilidade de nós estarmos nos 4 cantos do mundo virtualmente, né? Então, fico feliz de estar de volta ao Maranhão. Infelizmente, não estou presencialmente, né? Mas é com muita satisfação que também venho trazer aqui minha colaboração em uma área que, como o professor Cotrim comentou, nós temos trabalhado aí desde 2012 no desenvolvimento de uma tecnologia voltada para monitoramento e intervenção nutricional em propriedade. Então, a ideia é a gente trazer um pouco do que tem sido feito. Eu acho que aqui tem um desafio interessante para quem trabalha com pesquisa, que vocês vão ver que ainda é um grande desafio, um desafio interessante, mas também trazer algum ferramental, né, e alguma perspectiva para quem também, né, envereda pelo campo da assistência técnica, para os técnicos, tanto da extensão pública quanto privada, né, que muitas vezes ficam sem muito ferramental para trabalhar no campo, e a ideia desse trabalho veio exatamente desse problema.
Então, a ideia aqui é a gente discutir um pouco do problema que está motivando esse trabalho, né? Apresentar um pouquinho da tecnologia NI, né? E vai ser bom porque o nutricionista apresentando a tecnologia do infravermelho próximo, então vai ser uma apresentação muito mais didática, né? Porque eu não sou da área de infravermelho ou de quimiometria, mas a gente usa isso como ferramental. Falar um pouquinho da sessão Nutri, o que é a sessão Nutri, qual é a proposta de valor dessa tecnologia e o que nos aguarda o futuro, né, dessa área de uso de espectroscopia de infravermelho próximo, não só na nutrição animal, mas em várias outras áreas, uma vez que essa tecnologia é uma tecnologia extremamente versátil. Bom, o nosso problema ele está muito mais endereçado, né, para o desafio de fazer manejo nutricional de animais em pastejo. Né, o cenário perfeito para o nutricionista é o ambiente de animal confinado. Você tem pelo menos o domínio do coxo e dos alimentos, então você consegue manipular muito mais fácil a dieta, né, as exigências a gente consegue levantar dentro dos sistemas nutricionais, então você é o rei do coxo, né, o nutricionista nesse ambiente aí ele deita e rola, e aí né, tem várias possibilidades de você manipular, porque toda dieta que o animal vai consumir, ela está ali nas suas mãos, embora ainda haja muito desafio nisso, né. Usualmente a gente fala que tem 3 tipos de dieta quando você tem animal no confinamento, né? Você tem uma dieta que você formula, né, baseada na exigência do animal, nos alimentos que tem, características de ambiente, etc. Você formula uma dieta aparentemente perfeita, passa para quem vai produzir essa ração, essa dieta completa, enfim. Então, esse processo de preparar já é um outro processo, já vira uma outra dieta, porque na hora da mistura, tamanho de partícula, etc., e tem a que o animal realmente consome, né? Considerando que o animal também tem um potencial de seleção, tem questão relacionada à dominância, a espaçamento de coxo, enfim, tem todo um aspecto comportamental ali que também vai influenciar. Mas em que pese todas essas questões, ainda é muito mais fácil do que você manipular a dieta de animal em pastejo. Por uma razão muito simples, né? Os animais estão na pastagem com livre acesso ao alimento, e apesar da gente entender que ali você tem, por exemplo, uma monocultura de pasto, o animal dentro desse ambiente tem uma capacidade, e exerce uma capacidade de seleção muito grande. Então, dificilmente você consegue ter uma noção muito precisa do que o animal de fato está consumindo ali, porque ele pode estar exercendo essa seleção e alterando todo esse comportamento. Uma das questões que mais impactam, né, nessa flutuação que tem, nessa dificuldade que tem da gente fazer nutrição de animal em pastejo, que desafia o nutricionista animal, e aí no caso de ruminantes, essa flutuação de qualidade e de disponibilidade que há ao longo do ano. Então aqui eu trago para vocês uma figura, esse é um trabalho que a gente fez lá em Pernambuco, um animal fistulado, né, em pastagem nativa. Você tem aqui em azul aqui a flutuação do teor de proteína bruta ao longo do ano. Então você tem estação seca, estação das águas, e aqui em verde a gente tem a flutuação da digestibilidade. Então, quando está na estação chuvosa, as plantas estão em pleno crescimento, você tem um nível muito alto de proteína, né, e de digestibilidade, e quando entra na estação seca, né, você tem um declínio, porque para de chover, as plantas começam a senescer, a envelhecer. Então, para você estimar exatamente quantos por cento de proteína e de digestibilidade aquele material tem naquele momento, que é o grande desafio, né, uma vez que isso é muito dinâmico. Esse é um primeiro problema, né, a dificuldade que a gente tem de estimar qual é a qualidade da pastagem que esse animal realmente está consumindo, para que você possa estimar, né, a necessidade de suplementação, que nada mais é do que você entender qual é a exigência do animal, né, e aí relativamente simples, né, apesar de a gente não ter um sistema nacional, mas nós temos vários sistemas internacionais, a gente tem usado com muito sucesso o SRNS, mas o NRC funciona bem também. O consumo de matéria seca também você consegue estimar por modelos. Agora, a quantidade de nutriente que esse animal está consumindo é o grande desafio. Então, nesse cálculo aqui, a gente pode estimar que a exigência desse animal, por exemplo, o animal que está em crescimento, o cordeiro jovem, está com uma exigência, por exemplo, de 100 gramas de proteína dia, né, a gente pode estimar que o consumo dele aí vai estar, por exemplo, 1 quilo por dia. Se a gente soubesse aí que, por exemplo, na dieta desse animal tem 10% de proteína, então você teria aí 100 gramas de consumo, ok, a exigência está igual ao consumo, está tudo certo, 0 de suplementação. Se esse consumo estiver abaixo da exigência, você vai precisar
fazer um suplemento para complementar a dieta desse animal. Então, esse valor aqui do nutriente que o animal está consumindo é que é o nosso grande desafio. O que é que usualmente é feito, né? Quando você trabalha com monocultura, animal em pastagem cultivada, como é esse caso aqui, uma pastagem de capim Tanzânia, você pode simular o pastejo, né? Então, o técnico entra no campo, né, e vai acompanhando o animal e vai mimetizando a coleta que ele está fazendo do pasto, a colheita que ele está fazendo. Então, ele pegou uma ponta de folha, ele pegou uma pedacinha nascente, ele pegou uma folha inteira, ele pegou só a ponta da outra, e você vai compondo até você conseguir constituir uma dieta, né, uma dieta próxima do que ele está consumindo, e você pode levar isso para o laboratório, analisar e falar, bom, ele está consumindo uma dieta com 10% de proteína, 15%, enfim, o que der. Isso tem suas limitações. Porque, primeiro, o animal tem que estar acostumado com a presença do técnico, porque senão, quando chegar perto, ele vai sair correndo, né? O técnico tem que ter habilidade para poder mimetizar essa coleta, e ainda com a limitação de que ele vai estar observando esse animal por, sei lá, 15, 20 minutos, o animal tem o dia todo de pastejo e pode mudar esse comportamento, então fica difícil, né? Além do que, esse animal pode também, né, os animais são espertos, né, pode estar enganando a gente, né? Vai comer uma coisa, errou de novo, né, e pode dar um drible aí no técnico. Então, esse é o nosso segundo problema. Essa técnica de coleta no campo, ela é pouco viável, né? Consome muito tempo e, além disso, né, com todas essas outras limitações. Isso fica mais crítico ainda se você trabalha numa pastagem muito mais diversificada, né? Um ambiente desse, por exemplo, de pastagem nativa do Nordeste, Caatinga, dentro desse ambiente aí, o pessoal que trabalha com composição botânica entra e sai daí com 80 espécies, 70, 90, é incrível. Então, além de você ter uma diversidade grande de plantas, você tem a oportunidade do animal selecionar folha, fruto, flor. Então, é uma condição que dificilmente, num pastejo simulado, você consegue construir essa dieta em função da grande diversidade que tem, né? Bom seria se a gente pudesse conversar com os animais, né? Se a gente pudesse dizer para eles, olha, o que vocês vão comer hoje aí? Me dá uma dica. Mas qual é o risco da gente escutar deles, né? Sei lá, eu vou comer o que eu quiser, vai cuidar da tua vida, que eu vou selecionar aqui o que eu quiser. E ainda ficar alguém mangando ainda, né, dessa tentativa de interação. A outra possibilidade é a gente monitorar no próprio animal, né, por condição corporal, né? E essa é uma ferramenta que é útil na prática, né? Que implica de você acompanhar qual o estado nutricional que esse animal está para indicar a necessidade de suplementação ou não. Então, você vai lá na propriedade, olha, o animal está com score 3,5, o animal está em estado bom, já um pouco chegando a um estado gordo, e você diz, não precisa suplementar. Um mês depois, ou 2, 3 meses depois, você vai lá, o animal está com score 3, o score bom ainda. Você fala, não, está tudo certo, não precisa suplementar. Você vai lá depois, o animal está com score 2,5. Ainda é um score tolerável para algumas categorias. Só que se você olhar aqui, esse animal já está numa escala descendente. Mas na fotografia, ele está bem. Mas se você tivesse noção de quanto ele está consumindo mesmo, você podia projetar que ele vai perder mais peso. Mas você não tem essa noção, você tem essa fotografia. E o resultado é que quando ele chega num estágio aí que está com score, por exemplo, de 1,5, o animal já está magro, opa, precisa suplementar. E aí você vai orientar a suplementação, só que esse tempo já passou. A gente opera aí com 30 dias de delay quando a gente trabalha com score de condição corporal. Um ponto do score de condição corporal corresponde a 7 quilos de peso vivo. 7 quilos de peso vivo para você colocar no animal adulto, você vai gastar em 1 mês e meio, 2 meses, olha lá. Então, quando você identifica um animal que já está no score inadequado, você já perdeu aí 7 quilos de peso vivo que você vai precisar recuperar. E isso vai sair muito mais caro do que se você intervisse, quando esse animal está com score aqui, por exemplo, de 3, mas já com uma dieta que indicasse que ele ia perder peso, porque você ia precisar só fazer manutenção, às vezes com uma mistura múltipla, com proteinado, só acertar a fermentação ruminal para melhorar o aproveitamento do alimento, com um suplemento de baixo custo, você conseguiria manter esse peso e manter a produtividade. Nesse caso aqui, quando você suplementa o animal quando ele já precisa, é porque ele já passou do ponto e você vai ter que recuperar peso. E aí vai ter que colocar mais nutriente. Então, esse é o nosso
Terceiro problema, né? A condição corporal, ela hoje não é suficiente porque ela trabalha com um atraso de 30 dias. O que eu estou olhando no animal hoje é reflexo de 30 dias de alimentação passada. Então, nós ficamos num verdadeiro dilema. Você olha para o ambiente, olha para a pastagem na época seca, e você diz, bom, quanto tem de proteína esse pasto? Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Não, Marco, mas de 3 para 5, 3 para 5, 50%. Né? De 2 para 4, 100%. Os números parecem pequenos, mas se você colocar isso em termos relativos e multiplicar isso pelo tamanho do rebanho, multiplicar isso pelas 5, 6 meses de época seca que você vai suplementar, isso representa um impacto econômico grande. Então, o que hoje normalmente se faz, né? Inclusive nas indústrias? A gente chama de visão de túnel. Você tem uma série de variáveis que impactam nisso, mas você não tem elementos para estimar. Então, você trabalha com números fixos. Então, o que eu estou representando aqui, que na época seca, você vai dizer, não, a época seca é 6% de proteína. Eu faço meu suplemento baseado nisso. Para a época chuvosa é assim, para a época chuvosa é energético, para a época seca é proteinado. Há uns dias atrás teve uma live aí do professor Edênio, com o professor Nilma, que eles estavam tratando exatamente disso, da dificuldade que tem de você trabalhar com esses suplementos fixos, porque essa pastagem vai flutuando, dá uma chuva no meio da seca, o cenário muda completamente. O início da seca de um ano não é igual ao outro. Dentro do mesmo ano você tem flutuações. Então, você acaba trabalhando, isso é uma condição da necessidade, com formulações fixas, como a indústria faz. Eu já conversei com o pessoal da indústria, eles fazem assim, define um padrão de teor de proteína e energia, e proteína degradada no rumen, etc., e montam um suplemento. Vai funcionar? Na maioria das vezes vai funcionar, quando o animal já está com uma deficiência mesmo, quer dizer, quem está com fome, qualquer pedaço de mortadela vai alimentar, vai dar algum resultado, mas a eficiência com que isso é utilizado que é o grande problema, porque, agora, isso é uma deficiência técnica? Não é uma deficiência técnica de quem está operando, é uma falta de informação, uma falta de estrutura para que as tecnologias aconteçam. Essa tecnologia de suplementação a pasto, talvez seja a tecnologia da área de nutrição animal, de ruminantes, que mais se difundiu, que virou inovação mesmo no país. Porque ela dá uma receita de bolo, é uma coisa que o nutricionista detesta, né? Se você falar para o nutricionista para dar uma receita de bolo de uma ração, o cara, porque ele quer saber exatamente os teores, a temperatura local, ele tem que fazer uma formulação que precisa que ele faça, que ele esteja lá. E não tem nutricionista nos 4 cantos do Brasil, né? Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar realmente com algumas receitas, né? É igual a história do cara que trabalha com forragem, que chega numa capineira e o produtor diz, olha, quanto que eu boto de ureia aqui? Quanto que eu adubo? O cara que trabalha com a pesquisa, que é muito especialista, ele quer saber o teor que tem no solo, capacidade de troca catiônica, qual é o nitrogênio foliar, etc, etc, para poder ele chegar numa formulação e ele não vai conseguir, porque são tantos elementos dos algoritmos que ele tem, que ele não consegue fechar essa conta. E chega o cara da extensão e fala, bota 100 quilos por hectare, e vai funcionar. Então, essas receitas, elas funcionam, mas cada vez mais nós estamos sendo cobrados por eficiência. O mundo vai estourar aí de demanda de alimentos, até os anos, daqui a 50 anos vai dobrar a necessidade de alimentos, vai quase dobrar a necessidade de água, e nós precisamos produzir mais com menos. Esse é o mote do futuro, né? Então, é nesse campo aí que a agricultura e pecuária de precisão vem. Nós precisamos ter informação rápida, precisamos ter que essa informação seja confiável, para que a gente possa tomar decisão. Então, basicamente, eu tenho que mensurar, ter uma forma de captar essa informação, interpretar isso, fazer as previsões e aí poder orientar a intervenção. Então, a agricultura de precisão, ela trabalha mais nesse sentido. A agricultura em si, de grãos, ela está até mais evoluída que a pecuária, tem função também da renda, para quem exporta, etc. Mas esse caminho também está vindo muito forte dentro da pecuária e não tem jeito, nós vamos ter que trabalhar com recursos cada vez mais escassos e essas tecnologias de agricultura e pecuária de precisão que vão exatamente colocar ali o insumo ou a quantidade de material que esses animais ou que essas plantas precisam, é uma necessidade urgente. E é bem nesse campo que entra essas tecnologias de previsão. Para quem é mais velho vai saber o que eu estou falando aqui, né? Isso já foi previsto pelos Thundercats, tá? Eu não sei se quem não conhece pode dar uma olhada depois lá no Google.
o Lion, que era o chefe dos Thundercats, tinha uma espada, que chamava Espada Justiceira, né? Então ele falava para a espada dar visão além do alcance. Então ele conseguia enxergar coisas que ele não conseguiria enxergar sem essa espada. Eu acho que essa espada era uma equipamento infravermelho, é a minha suspeita até agora, mas eu tenho certeza disso. Mas o fato é que nós precisamos utilizar de alguns elementos para enxergar mais do que a nossa visão é capaz de nos dar, porque ela não está sendo suficiente, né, para que a gente possa fazer essas intervenções. Então, aí nós entramos na tecnologia do infravermelho próximo, que tem exatamente essas características. Se vocês perguntarem o que a tecnologia é capaz de analisar, eu vou falar que ela não analisa nada e pode analisar tudo. Porque, na verdade, ela é uma tecnologia que faz uma varredura química na amostra, e você precisa associar essa varredura química a alguns padrões e montar equações para que essa tecnologia consiga te dar alguma informação. Então, eu uso a informação que o Uni capta da química que tem ali, uso uma matemática para fazer correlações e associações, até que eu consiga estabelecer um padrão e ele realmente consiga analisar o que eu quero. Então, nessa perspectiva, eu posso analisar qualquer coisa. Teor de glicose de uma amostra, as análises de leite, por exemplo, dos laboratórios de referência aí no Brasil são feitos com infravermelho, alimentos, é muito utilizado também na medicina, enfim. O que você conseguir associar padrões da química com análise de referência, eu ia capaz de fazer. Bom, isso nós devemos, né, a pesquisa básica disso é a pesquisa do Isaac Newton, né, que provou que a luz, ela na verdade, ela não é branca, né, ele passou a luz do prisma e conseguiu mostrar esse espectro visível, né, da luz visível, e depois se descobriu que esse espectro ele se estende para além da luz visível. Então, vocês veem que tem uma banda ali vermelha, né, nesse espectro, e o que está além do vermelho, que não é visível a olho nu, é chamado de infravermelho. Então, essa radiação que nós trabalhamos é uma radiação do espectro de luz, ela é luz, né, está aqui, está nos atingindo nesse momento, né, ela não é visível e está dentro desse espectro, né. Mas o que faz dessa luz interessante para análise química, né? Bom, na hora que essa luz, né, que tem todo esse espectro, infravermelho, visível e tudo, né, essa luz que está agora nos atingindo agora, ela atinge qualquer material, né, há uma absorção nas ligações químicas, né, a depender do tipo de ligação química e do comprimento da onda desse espectro de luz, ela tem uma absorção seletiva. Então, só aí já dá para perceber que com o infravermelho eu sou capaz de diferenciar materiais, porque cada material que tem uma constituição química específica vai ter uma absorção diferente da outra. Então, na hora que eu calculo o que eu emiti de luz em relação ao que refletiu, eu tenho esse balanço, eu tenho as absorvâncias. Então, eu sei que cada comprimento de onda daquele absorveu uma quantidade X dessa radiação. E aí vem uma outra teoria, né, para se somar a essa, que é a lei de Lambert-Beer, que diz o seguinte: para cada elemento químico desse, se eu dobro a quantidade dele, eu também dobro a quantidade de radiação que ele absorve. Então, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Então, se eu consigo aumentar a quantidade, aumentar a absorção, eu consigo estabelecer uma relação linear. Então, a partir daí, eu consigo criar uma equação linear que relaciona a quantidade de energia que absorveu com o que eu estou analisando. E aí, se eu consigo estabelecer essa equação, eu consigo, a partir daí, estimar esse material a partir da radiação. Então, eu consigo enxergar esses padrões. Aqui está uma foto de uma área de plantio, onde tem uma radiação e uma leitura baseada em radiação. Então, você vê que ele tem diferentes cores, isso mostra que tem química diferente ali, e tem diferente intensidade de cor, ou seja, tem quantidades diferentes dessas químicas. Se eu consigo dizer, né, para o meu modelo o que cada cor dessa é e a quantidade que tem, ele consegue fazer essas associações, e a partir daí eu começo a ter condição de prever o que é e quanto é. Então, para quem já trabalhou com espectrofotometria, vai reconhecer isso aqui facilmente. Mas o que acontece? Aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de avaliação do teor de glicose de uma amostra. Então, eu pego uma amostra com teor conhecido de glicose, né, e submeto ela à leitura de um comprimento de onda, né, e calculo quanto que absorveu. Então, aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, na primeira linha, eu tenho 10 miligramas de glicose, a absorvância foi 0,1.
Eu dobrei a glicose, eu dobrei a absorbância, lei de Lambert-Beer. E aí eu vou, né, aumentando a glicose e fazendo a leitura. A partir daí eu faço minha regressãozinha linear simples aqui, ó. Então eu tenho que o Y é o teor de glicose e o X é a minha absorbância. Então eu pego uma amostra que não é conhecida, o teor de glicose, faço a leitura da absorbância dela, pego essa absorbância, jogo no meu modelo, eu tenho o teor de glicose. Então é basicamente assim que o NIR funciona. Tem uma física atrás, uma matemática atrás densa, mas em suma é muito simples a base teórica, né? Eu consigo, a partir do momento que eu faço as leituras em níveis diferentes, faço essa associação e crio os modelos, e aí a partir daí eu fico usando a equação para gerar esse resultado, né, a partir de uma leitura que é rápida, né? Então, quais são as vantagens da utilização do NIR? Primeiro, tempo de análise, né? Eu pego uma amostra e coloco no equipamento de infravermelho, eu faço uma leitura em 2 minutos. Se eu pegar essa amostra, pegar esses dados lá de absorvância, jogar em cima do meu modelo, vou gastar, sei lá, vamos botar mais uns 10 minutos para tirar do equipamento, pôr no software para fazer esse cálculo. Então, vamos jogar aí, eu tenho 15 minutos, eu tenho uma análise bromatológica completa, né? Porque eu pego esse valor de absorvância, eu tenho os meus modelos para proteína, enfim, porque eu construí, então eu tenho isso muito rápido. Segundo, eu não preciso destruir a amostra, é luz que eu vou incidir sobre ela. Essa amostra não se altera em nada, não tem calor, não tem digestão, não tem nada. Terceiro, eu tenho uma análise que ela é muito mais robusta, porque ela leva em consideração toda a química da amostra. Eu não extraio o elemento para poder fazer a análise dela, eu posso fazer com o material integral. O custo, eu vou mostrar para vocês uma tabela mais na frente. Uma coisa muito importante é uma química verde, é uma técnica limpa, não gera nenhum tipo de resíduo, não é como proteína que gera um resíduo de ácido sulfúrico e soda cáustica, né, hidróxido de sódio. É simples de usar, né, ele tem uma teoria, como eu disse, mais densa, mas é super simples de operar, né, e por isso permite que você faça muitas análises e repita isso. Então, ele permite essa repetição ao longo do ano. Então, a base teórica do NIR é essa. Eu preciso ter uma amostra fácil de eu obter análise no NIR e eu tenho que associar ela ao que eu quero analisar para montar o meu modelo. Então, se eu estou falando que eu quero estimar o que o animal está consumindo no pasto, que o meu grande problema é esse, é saber exatamente a qualidade dessa dieta, e eu tenho uma dificuldade de coletar a amostra no pasto, pelas razões que eu já coloquei, eu preciso encontrar um outro espécime, uma outra amostra, que consiga me dar essa informação. Então, se a gente imaginar, né, o animal aprende o pasto, eu tenho dificuldade de ter essa amostra, ele comeu, bom, está dentro do animal, eu não consigo mais ter acesso a ela, mastigou, deglutiu, fermentou, trato mais baixo, vai, o que vai ter de resíduo? O material fecal. Então, o material fecal ele está diretamente relacionado com a dieta. Basta vocês olharem aqui essa foto, né, e essa cabra perguntando aí para vocês, adivinha o que eu ando comendo? Será que é possível que a gente estime, né, ter uma ideia se essa cabra está a pasto, está confinada, se essa cabra está recebendo um teor de fibra alto ou baixo, se essa cabra está recebendo muito milho, pouco milho, né, se a partícula desse milho está grande ou não está, quer dizer, só de olhar aqui, você já consegue ter uma estimativa boa de como é que está a dieta dessa cabra. Está confinada, uma alta taxa de passagem para a consistência dessas fezes, uma quantidade de milho muito grande, quer dizer, está perdendo muito amido, quer dizer, está com pouca fibra para reter esse material no rumen, enfim, não precisa nem de equipamento aqui. Então, as fezes, na verdade, são o nosso grande material, fácil de obter, né? Eu não preciso, eu só preciso ir lá fazer uma coleta, por exemplo, na ampola retal, enfim, e, na verdade, o uso das fezes para esse fim já não é uma novidade, né? Nós temos vários trabalhos na literatura mostrando o uso de vitaminas fecais, da quantidade de monocotiledôneas, de matéria orgânica, nitrogênio das fezes, que estima a quantidade de proteína da dieta, lignina fecal, enfim, tem uma série de indicadores. Qual que é a grande vantagem do infravermelho se eu utilizar essa base? Ele consegue usar toda essa complexidade na análise dele, porque na hora que eu incidir a radiação infravermelho nele, ele vai coletar informação de tudo isso aí. E aí eu vou correlacionar com a minha dieta. Então, o que tiver aqui de mais forte correlação, ou o que estiver se somando na correlação, vai fazendo o modelo ficar mais robusto.
Então, ele é muito mais robusto do que usar um indicador somente desses, né? Fora que eu posso fazer isso numa análise só. Então, o nosso grande material aqui, para correlacionar com a dieta, são as fezes. Então, o que eu vou fazer aqui com o infravermelho é definir esses padrões para que eu possa, a partir de uma análise fecal, chegar na estimativa do que o animal está consumindo. Então, eu estou brincando aqui usando esse leitor aí, que não é infravermelho, né? Como eu falei para vocês, o infravermelho não é visível. Essa radiação visível aqui, mas eu estou só fazendo uma analogia, é como se eu tivesse um código de barras definido ali no material fecal. Então, eu faço a leitura do código de barras, ele vai dizer, bom, isso aqui está associado com uma dieta que tem 8% de proteína e que tem 45% de NDT. E aí eu posso agora voltar para o meu banco de dados lá, pegar esse animal, ver qual é a exigência dele, calcular e falar, bom, esse animal está com deficiência de proteína, eu preciso colocar, sei lá, 40 gramas de proteína na dieta dele. Então, vou colocar aqui 100 gramas de farelo de soja. E aí eu fecho essa dieta. Então, essa relação ela é construída a partir dessa equação. Que, nesse caso, como eu tenho muita informação nas fezes, né, no espectro infravermelho, ele não é mais uma regressão linear simples. É uma regressão linear multivariada. Né, porque eu tenho não só uma variável influenciando, eu tenho inúmeras variáveis influenciando. Então, é uma matemática multivariada que também, né, nós temos pacotes de softwares estatísticos aí que a gente consegue trabalhar fácil com isso. Bom, então, o primeiro passo disso aí é montar, na verdade, a minha curva padrão, a minha referência. Então, para isso, qual que é o primeiro trabalho? Eu preciso coletar amostras fecais, fazer toda a coleta de absorvância dela, do espectro, né, de infravermelho. No mesmo animal, eu vou coletar a dieta que ele está consumindo, e aí eu preciso, nesse momento, fazer ou pastilha simulado ou usar animal fistulado, nesse caso, esse animal está fistulado no esôfago, para que ele degluta a dieta, a dieta que ele selecionou, e eu consiga coletar ela aqui no esôfago ou no rumen, e aí eu analiso no laboratório, né, para ver o que ele tem aqui de proteína bruta, de digestibilidade, enfim, o que eu quiser analisar, e a partir do momento que eu tenho esses dois dados, eu posso construir o meu modelo, sendo que o eixo do X ali, a variável independente, são os espectros, as absorvâncias, e a variável dependente, que é o eixo do Y, que é a minha variável resposta, é o teor de proteína, digestibilidade, ou seja, o elemento que eu quero analisar. Então, a minha matemática, o que ela vai fazer é pegar esses valores de dieta, correlacionar com as absorvâncias, encontrar essas relações e construir esse modelo para me dar uma equação em que eu possa, a partir só da leitura das fezes, pego esses dados, coloco-nos dentro da equação e ele vai estimar, né, o teor de proteína, o teor da digestibilidade. Então, a partir desse desenho, foi que surgiu a ideia do AccessoNut, a ideia de montar um serviço de assessoramento nutricional baseado em infravermelho, que possa ter essa leitura rápida das fezes, estimar a dieta dos animais, e a partir daí conseguir fazer os planos nutricionais de suplementação. Então, o primeiro passo é a preparação dessa curva padrão. Então, é a coleta dos pares. Então, aí a gente utiliza tanto pastejo simulado, quando o animal está em pasto cultivado, que é fácil, é uma espécie só, a gente consegue simular isso, né, com treinamento, ou o animal fistulado, né, no esôfago, no rumen. No nosso caso, a gente trabalhou com o animal fistulado no rumen, fazendo a evacuação do rumen, colocando o animal no pasto, o animal coleta o que ele está selecionando lá para alimentação, deglute, e depois a gente vai no rumen e faz a remoção desse material, que é o material que o animal efetivamente consumiu, e tem as fezes desse mesmo animal para fazer esse pareamento, né? Bom, aí depois de coletar desses pares, vem para análise. Na dieta a gente faz análise de referência, né, o que a gente quer analisar, proteína, digestibilidade, que é o básico, para você ter proteína e energia. E das fezes a gente coleta as absorvâncias, os espectros, né? E, logicamente, para você ter um modelo que funcione bem, o animal parte, você tem que considerar toda a variação que esse tipo de produção tem. Então, eu tenho que coletar amostras na época seca, na época chuvosa, porque eu tenho que pegar toda essa variação de qualidade dessa pastagem, porque não muda só o teor de proteína, muda o tipo de proteína, muda a ligação da proteína com a lignina, a conformação química da amostra também vai mudando, eu tenho que pegar todas essas variações. Então, esses experimentos, eles duram 12 meses para você pegar de janeiro a dezembro, né, toda essa variação.
Então, para isso foi montada uma rede de parceiros, o IFMA é parceiro também nessa iniciativa, né? Várias universidades da Embrapa, institutos, organizações estaduais de pesquisa, algumas instituições internacionais, isso com financiamento da Embrapa, da CAPES, CNPq, FUNCAP e do Ministério da Integração, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, então nós selecionamos uma série de locais para fazer essas coletas, no Nordeste, né, e também fora do Nordeste. Pegamos também pastagens do Sul, pastagens nativas de campo, né, e também no Centro-Oeste com pastagens cultivadas, né, de braquiária e de pânico. Bom, então esses experimentos foram montados, né, aqui tem uma foto aí do experimento que foi feito lá em Sertânia, né, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com os animais fistulados aqui, caprinos e ovinos, como eu falei para vocês, fistulados no rumen, e aqui embaixo uma foto de uma área lá da Universidade Estadual do Mato Grosso, em Pontes Lacerda, né, que também foi parceira no projeto, que fez com ovinos em pastagens de pânico, né. Só para deixar registrado, eu coloquei aqui também os protocolos de autorização dos comitês de ética, né. Obviamente, nós seguimos todos esses procedimentos, e aqui a justificativa é muito clara, né? Você faz um experimento desse para depois gerar referência para fazer esse tipo de mensuração por uma técnica muito menos invasiva, né? Eu vou simplesmente coletar as fezes, eu não preciso mais usar os animais fistulados ou causar qualquer distúrbio nos animais coletando pastilha simulada, etc. Então, é uma referência para que se evite a utilização, né, desses animais cirurgicamente preparados, né? Bom, então, essa base de dados hoje tem quase 2.500 pares, né, de fezes e dieta com animal de estrusa, com animal fistulado, né, coletado 12 meses do ano. Temos quase 300 amostras de pasto nativo do sul, também fezes e dieta, também coletado 12 meses, com animal também fistulado. E em pasto cultivado, né, 500 pares de fezes e dieta, também com animais com coleta de pastilha simulado, né. No total aí, a gente está chegando a 3.280 pares, né, de amostra de fezes extrusas. Bom, depois desse trabalho de coleta, né, que durou aí uns 4 anos, né, foram mais de 10 teses e dissertações aí, com esse trabalho, veio uma segunda parte, que é construir esses modelos, né, fazer essa curva padrão, fazer essas relações. Então, a gente tem 2 instrumentações que a gente utiliza, que é o PRDA 7250, que é um equipamento que tem uma resolução menor, mas é um equipamento muito robusto, que vai para campo, ele é preparado para trabalhar em chão de fábrica. E nós temos um equipamento muito clássico, aí, tradicional, que é o FOSS 5000, é uma empresa muito antiga e muito conceituada, um equipamento que tem mais de 12 anos, e que trabalha muito bem até hoje, então uma tecnologia muito segura. Esses são equipamentos de bancada, né, equipamentos de laboratório. Bom, aqui eu trago alguns dos resultados, né, aqui daquele experimento que eu mostrei aos animais lá de Pernambuco. Esse é o modelo que foi gerado, né, para proteína bruta. Aqui vocês veem a relação entre o predito e o observado, quer dizer, o que eu observei no campo e o que o modelo me deu de resposta. Então, vocês veem que eu estou relacionando fezes com a dieta do animal, né, considerando toda a variação que tem do processo digestivo, de coleta, etc. E eu tenho um modelo aí com um R2 de 81, quer dizer, uma explicação de mais de 80% do modelo, considerando que isso aqui não é uma análise de laboratório, que você faz uma curva padrão com elemento isolado, etc., que está considerando toda a complexidade, é um resultado excelente, né? Um erro de 1,3 aí na estimativa. Para digestibilidade também a gente conseguiu modelos muito ajustados, né? Quer dizer, a partir desse modelo, eu começo agora, a partir das fezes, a fazer a previsão de proteína e digestibilidade do que o animal está consumindo, não é do que o pasto está oferecendo, do que ele realmente apreendeu. Porque o meu modelo, ele considera extrusa, né? E não o que o pasto tem. Então, é o que realmente o animal está aprendendo. Então, a partir desses modelos, nós conseguimos estimar, a partir da análise fecal, a dieta dos animais. Como o segundo passo, essa tecnologia tem evoluído muito rapidamente, a gente está avançando para os equipamentos miniaturizados, né? Então, vocês veem aqui esse equipamento de micronir, olha o tamanho, né, que ele está chegando. Esse aqui é todo o equipamento, né? Tem a fonte de luz aqui para emitir a radiação e o detector que recebe o resultado de volta, e você conecta isso
no notebook para trabalhar esses dados. Então, nós avançamos nessa tecnologia. Esse é o equipamento que a gente trabalha com o equipamento da Viave, também que tem se mostrado muito efetivo, né? Veja que o tamanho do equipamento, em comparação com o notebook, vocês terem uma ideia melhor do tamanho, e a fonte de energia dele é o USB do computador. Vocês viram a quantidade de energia que esse equipamento requer. Quer dizer, a operação desse equipamento é muito barata em função disso. Eu preciso de uma lâmpada. Nesse caso, eu preciso de uma lâmpada pequena. No caso do equipamento de bancada, eu preciso de uma lâmpada e de um elevador para poder passar essa amostra várias vezes pela lâmpada. Aqui eu só tenho a lâmpada estática, então o gasto que eu tenho aqui é basicamente de energia e muito pouco, né, do que eu vou precisar realmente. Então aqui são os desempenhos desse equipamento de bancada em relação aos portáteis. Você vê que a dispersão dos dados aumenta um pouco, quer dizer, a quantidade de informação que eu tenho no portátil é bem menor, a resolução é bem menor, ou seja, eu consigo abarcar menos variação, então os modelos ficam com uma precisão e uma acurácia menor. Mas se vocês olharem aqui, eu ainda consigo 79% de explicação do modelo com o equipamento que eu levo no bolso, e posso fazer lá na propriedade essa análise ligada num tablet ou num notebook. Então, assim, em função da praticidade, do custo, da versatilidade, eu consigo acomodar essas pequenas diferenças. Porque se eu colocar isso na perspectiva da minha amostra ideal, eu teria que ter um animal fistulado, coletar essa amostra, levar para o laboratório, secar, moer, gastar 2 dias, 3 dias para fazer uma proteína bruta e gastar 1 ou 2 semanas para fazer uma digestibilidade in vitro, né, que é o mais rápido que eu consigo. Então, eu tenho 2 semanas no tradicional, além da dificuldade de coletar a amostra do campo, para dar um resultado. Depois de 2 semanas, esse animal não está mais nesse pasto, esse animal já foi transferido para outro. Então, até o tempo de resposta minha do sistema tradicional, ele é inviável. Se eu estiver num rotacionado, por exemplo, o animal fica 3 dias no piquete, até você chegar no laboratório, ele já saiu do piquete. Até secar a amostra, ele já saiu do piquete. Então, quando ele voltar naquele piquete, é outra situação. Então, em função disso, a gente acomoda também essa variação maior do equipamento portátil, né, pela rapidez dessas respostas. Aqui tem uma análise de custo que nós fizemos, né, considerando o equipamento de bancada. Então, vocês veem que a quantidade que gasta aqui de energia ela é irrisória, né? Aí nós colocamos aqui o custo do equipamento, né, que o equipamento bancada hoje custa R$250 mil, com um tempo de 10 anos de vida, que o nosso equipamento já tem muito mais do que isso, né, será uma depreciação de R$25 mil por ano. Ainda assim, no final das contas, colocando ainda o trabalho de uma pessoa, né, na época que colocamos R$1.000 por mês, nós teríamos o custo de $1 por amostra. Naquela época que a gente fez, há uns 2 ou 3 anos, isso custava R$3,25. Né? Colocando no preço de hoje, eu coloquei aqui R$5,50, né, colocando o dólar de hoje, né, assumindo que isso está indexado no dólar. Quer dizer, hoje eu gasto numa análise bromatológica do laboratório R$100, R$150, né, com 2 semanas para receber essa análise. Então, eu teria uma análise que custa R$5 para eu receber em... vamos colocar aí, eu tenho um tempo de secagem da amostra, em 2 dias, né, de resposta disso aqui. Porque eu vou estar secando as fezes, porque tem uma matéria seca alta, não vai me custar muito tempo. E eu posso secar isso também, tem um protocolo para secagem na fazenda, que você demora 4 horas para secagem no sol, você chega em nível de amostra seca de asa, né? Amostra seca na estufa. Muito bem. A partir disso aí vem o terceiro passo, que esse é o grande fosso hoje da maioria dos sistemas, que é a avaliação em meio real, né? A gente foi muito acostumado na pesquisa em fazer a pesquisa, entregar o resultado, publicar, e a gente já pegar um novo desafio. E aí as soluções que a gente vai desenvolvendo têm pouca capacidade de fazer inovação, porque tem alguns passos na frente que a gente precisa fazer. E não tem ninguém que tenha o conhecimento e talvez o interesse maior de fazer do que o dono da tecnologia, né? Que é a avaliação em meio real, né? Será que isso que eu testei em ambiente controlado, que eu estava lá cuidando dos animais, cuidando das amostras, isso realmente reflete se eu colocar isso no ambiente real? Então, a gente fez um trabalho lá com o pessoal da IMEPA, né,
da Empresa Estadual de Pesquisa da Paraíba, que agora não é mais em EMEPA, em Paer o nome, né, houve uma fusão, mas na época ainda era EMEPA, e com o rebanho da EMEPA que tinha um nutricionista que acompanhava. Então, nós separamos um grupo que era o manejo tradicional, que eram 14 cabras, e outro grupo de 14 cabras que seguiam o NIF fecal, né? Então, esse grupo tradicional seguiu o manejo, né, baseado no que a gente tem de conhecimento, o que o nutricionista tem de conhecimento, né? E o outro que a gente fazia uma coleta mensal, avaliava o que a dieta tinha, avaliava a existência do animal e manipulava a dieta, né? Fazia a orientação do manejo baseado no infravermelho. Então, nós trabalhamos com matrizes caprinas, aí, Boer, avaliamos peso vivo, score, desempenho reprodutivo, isso durante um ano também, e nos cabritos peso a nascer, o ganho de peso até a desmama e o peso a desmama, né? Essa aqui umas fotos lá da área. Nós vamos aqui aos resultados. Ó. Em termos de teor de proteína bruta, esse aqui é o teor de proteína bruta estimado na dieta dos animais, cada bolinha desse aqui é um animal. Então, a gente começou a medir aqui em agosto de 2015, e aí, de repente, a proteína subiu nas nossas estimativas, né? O pessoal ficava mandando as fezes, a gente processando no laboratório, falando, a dieta está nessa natureza, os animais estão nessa fase, e aí a gente ficou, poxa, tem algum problema, a dieta, de repente, subiu. E aí, quando a gente comunicou com o pessoal da EMEPA, nós mudamos de pasto, nós fizemos um pasto de pastagem cultivada, que já estava ruim, e passamos para um pasto nativo, que estava vedado. Vocês veem que isso entrando na estação seca, isso criou na gente uma desconfiança. Poxa, vai subir a dieta, está avançando na seca, tem um erro aqui. Mas, na verdade, esses animais foram com pasto que tinha muito mais leguminosa. Então, a proteína subiu, esses animais chegaram perto do parto, foram levados com pasto perto do centro de manejo. Usualmente, esse pasto é o pasto mais rapado que tem na propriedade, né, porque os animais ficam sempre dormindo ali quando estão precisando ficar mais perto. Então, a dieta dos animais caiu de novo, e aí nós intervimos com a tecnologia, os animais pariram, nós intervimos e fizemos 3 intervenções ao longo desse processo, tá? Com a digestibilidade aconteceu a mesma coisa, né? 2 coisas a gente conseguiu perceber. Primeiro, que a diferença entre os animais, né, ficou dentro de um range aceitável ali, quer dizer, a repetibilidade estava boa, e que a tecnologia estava sendo sensível para perceber as mudanças de dieta, porque quando esses animais mudavam de pasto, a gente conseguia perceber as diferenças. Mas vamos no desempenho dos animais, né? Então, essas matrizes estavam perdendo peso, com essa linha vermelha de cima ali que estava sob a intervenção da tecnologia, né? Quando a gente começou a ver a perda de score, esses animais já entraram numa dieta de reversão. Então, os animais da tecnologia começaram a ganhar peso e os outros continuaram estáveis lá, né, seguido pelo conhecimento local, considerando que estava numa unidade experimental, numa estação experimental, né? Ou seja, tinha um nutricionista acompanhando esses animais. Os animais pariram, a gente precisou corrigir a dieta para poder entrar numa dieta de lactação, de acordo com o pasto, etc. Ela foi corrigida também pelo nutricionista, mas você vê que a resposta foi bem menor. E aqui vem essa questão da validação do campo, né? Entrou um surto de verminose, né? Os animais, de repente, estouraram com mais de 2.000 ovos por grama de fezes, então perdeu todo mundo peso, né? Os animais foram tratados, a gente já fez uma dieta de reversão dessa situação, e vocês veem que a tecnologia já conseguiu fazer uma reversão muito mais rápida, né, do que os animais que estavam no sistema tradicional. Né? Isso implicou em um maior peso antes do parto. Esse maior peso antes do parto também influenciou no peso ao nascer das crias. Obviamente, uma fêmea mais bem nutrida pare um animal melhor. Essa fêmea bem nutrida tem mais gordura de reserva para produzir mais leite. Então, o ganho de peso no início da lactação foi maior nos cabritos das fêmeas que estavam sobre essa intervenção. Mesmo esses animais estando no creep feeding, esses cabritos, ainda assim, o leite de diferença da mãe mais bem nutrida aumentou em 32% o peso desses cordeiros. Então, isso influenciou, esses cabritos, desculpa, no ganho de peso até a desmama e também no peso a desmama. No final das contas, nós conseguimos aumentar em 63% o número de quilos de cabrito desmamado e em 26% quilos de cabrito desmamado por matriz, que aí corrige o efeito de matriz que tem 1 ou 2 crias, né? Então, a quantidade total de peso que a matriz desmamou, sendo 1 ou 2, não importa, né? Então, esse processo de validação mostrou que a tecnologia ela estava funcionando bem, era sensível para isso, e mesmo disputando com o nutricionista, né, porque o nutricionista estava sem informação,
ela conseguiu superar. Obviamente que se a gente tivesse numa situação de uma propriedade onde isso não estivesse sendo monitorado por um nutricionista ou pelo produtor, que vai muito naquilo que eu falei do score de condição corporal, esse impacto poderia até ser maior. Então, isso fez com que a gente avançasse para o outro passo, que também é um passo difícil. Usualmente, na pesquisa, a gente tem essa dificuldade de como é que nós vamos fazer para essa tecnologia, de fato, ser útil, né? Ela está funcionando, a gente vê que ela tem um custo viável. Agora, como é que eu consigo colocar isso a serviço, né? Parece que isso sempre alguém vai fazer, mas eu me arrisco a dizer que se o dono da tecnologia, a equipe que estiver trabalhando nisso, teve uma queda aí na conexão. Espero que estejam me escutando aí. Bom, então vamos lá. Teve uma queda aqui na conexão da internet. Bom, então o outro passo é exatamente a entrega dessa tecnologia, né? Então esse processo de entrega ele foi desenhado para ter um serviço onde o produtor pudesse ter acesso a essa análise fecal por meio desse infravermelho. A partir daí, a gente estimar a dieta dos animais, associada a uma parte de análise dos alimentos, isso tudo desembocando num software de cálculo de ração, né? Esse software podia gerar essas estimativas e fazer as recomendações de nutrição para esse rebanho. O modelo que é utilizado hoje nos Estados Unidos e na Austrália, são dois países que têm um serviço semelhante a esse funcionando. Ele funciona assim: o produtor faz uma demanda, né? Esse aqui é o modelo, é o Miguel, meu filho, alguns anos atrás. O laboratório manda um pacote para que esse produtor possa coletar as fezes dos animais, né, para fazer as análises. Então, o produtor faz a coleta do material, né, e o Miguel está representando essa coleta aí, envia para o laboratório, isso é ser moído, analisado, e o laboratório devolve para o produtor, para o técnico, uma estimativa do teor de proteína e da energia que esse animal está consumindo. Então, o produtor técnico vai balancear essa ração de acordo com a necessidade deles ou com o elemento que ele possa ter, né? A ideia que a gente está trabalhando aqui é que essas recomendações elas já sejam produzidas, né, para que esses produtores, os técnicos, possam utilizar, né, de maneira mais rápida e mais fácil, né? Então, hoje nós estamos com um modelo definido aí com uma rede de parceiros, né, um projeto que é financiado pelo Ministério da Agricultura e pelo FIDA,
Então, nesse projeto foi constituída uma rede de laboratórios utilizando esse equipamento portátil. Então, os parceiros aqui são o Instituto Federal do Ceará, em Tauá, o Instituto Federal do Piauí, em Paulistana, e a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Então, são 3 laboratórios com estrutura de micro-NI, ou seja, o micro-NI é uma ferramenta computacional, computador, uma estufa e um moinho, é isso que precisa, secar a amostra, moer e fazer a leitura, né, para estimativa, né, do que os animais estão consumindo, e a partir daí poder gerar as recomendações. Então, essa parceria também inclui as instituições de ATE, ou seja, de extensão rural, nesse caso, o nosso grande parceiro aqui é o Senar, né, e as cooperativas que estão nessas regiões, que são as que vão, né, se beneficiar dessa análise. Então, a partir do momento que você recebe esse material, se produz esse boletim, né, de assessoramento nutricional. Aqui tem a identificação da região, e aqui, para cada categoria de ovino e de caprino, você tem aqui as deficiências que foram apresentadas e uma recomendação genérica, né? Então, você tem aqui, por exemplo, para essa região aqui, que é aqui de Sobral, né, em Aracatiaçu, para ovinos, para as fêmeas de manutenção, o que elas estão consumindo é suficiente, então não requer nenhuma suplementação, mas se essa fêmea estiver no terço final de gestação, já tem uma exigência de suplementação, basicamente para entregar energia para o sistema, está faltando energia. Para lactação, já precisa um pouco mais de proteína, enfim. Aí você tem para ovino e para caprino, né, e esses boletins, a ideia, a gente devia estar implementando isso agora, em função da pandemia, nós tivemos que suspender, e a previsão é que em setembro esses laboratórios sejam instalados e operacionais, né, para que a gente possa começar a entregar, né, o serviço dessa tecnologia, né. E, além disso, né, a gente também avançou nessa abordagem de laboratório móvel, isso entrou meio na moda há um tempo atrás, embora algumas das iniciativas não funcionaram muito bem, né. Você tem a oficina e borracharia móvel, que está precisando de um serviço móvel para ajudá-lo, né, então também não é essas mil maravilhas, mas hoje a gente tem um serviço móvel do Acesso à Nutri, que, na verdade, a ideia é atender a demandas mais pontuais, também um pouco de demonstração dessa tecnologia para tentar expandir um pouco mais, mas dentro dessa estrutura vai um equipamento, aquele equipamento de bancário, o DA7250, que é um equipamento que também pode se mover, né, e toda uma estrutura de preparação de amostra, etc., para atender algumas demandas mais específicas, né. Bom, e chegando aqui mais para o final da nossa apresentação, o que vem aí para o futuro, né? Bom, uma das questões que já está avançando de maneira muito rápida é a questão da instrumentação portátil, né, associada à computação de nuvem, que é você ter um instrumento que vai para o campo e, ao mesmo tempo, ele faz a previsão lá mesmo, você não precisa levar mais material para o laboratório. E aí eu coloquei instrumentação portátil, computação em nuvem, aí o meu filho, o Miguel, que estava aqui me auxiliando na revisão, ele viu que estava depois desse slide e falou, está faltando alguma coisa, eu vou completar. Eu falei, pode completar. Então, ele colocou aqui, que é computação em nuvem de gás oxigênio para a agricultura de milho nos alimentar. Então, vamos ver o que o Miguel quis dizer com isso aqui. Bom, essa tecnologia foi desenvolvida em Israel, né, por uma startup chamada Consumer Physics, e, na verdade, é um NIR de bolso, né, que custa $300, e esse NIR de bolso, ele se comunica com o celular por Bluetooth, e ali você faz a coleta, como ele está fazendo aí a coleta do espectro na espiga, isso transmite para o celular, transmite para a nuvem, o modelo está na nuvem, e essa nuvem faz a computação disso e já entrega no celular o valor, aí nesse caso aí, de umidade no milho. Com esse valor de umidade, feito em tempo real, o produtor pode orientar o tempo de colheita do milho. Então, está com a umidade certa, para ele não precisar secar isso quando levar para dentro do galpão, ele já colhe na umidade certa. Então, esse equipamento hoje está no mercado, né? Para a nossa utilização, a gente tem um equipamento desse também, em função da faixa do infravermelho que ele trabalha, que é uma faixa que permite que esses detectores sejam bem mais baratos. Ele não funciona muito bem para a nossa aplicação, né, mas funciona para várias outras.
Mas esse equipamento que a gente está trabalhando no Micronia, ele já está montando também essa computação em nuvem. Então, é muito provável que em pouco espaço de tempo, essa amostra vai lá no campo mesmo, vai ser analisada e já, você vai conseguir já, tendo internet, né, já ter uma análise em tempo real. Então, esse é um futuro, por isso eu coloquei entre parênteses próximo, porque isso está andando numa velocidade muito grande. E a outra coisa também que está avançando muito rápido, que já é uma realidade, mas isso vai popularizar, é o sensoriamento remoto, né? Nessa perspectiva, você tem aqui a câmera, né, que tem o detector para radiação, né, infravermelha. Ele é montado dentro de um equipamento aéreo, né, pode ser um Vant, um drone, por exemplo, ou um avião, que faz a coleta durante o voo. E você consegue criar essas imagens espectrais. Tem um vídeo aqui também que ilustra isso aqui. Então, é a câmera, né? A câmera ela vai acoplada dentro do veículo aéreo, e esse veículo vai sobrevoando a área e vai captando a reflectância da luz solar, né? E a partir daí, como eu falei para vocês, pelas diferentes absorções que tem, ele vai conseguindo definir padrões, né? E aí ele consegue diferenciar grupos químicos. Ali ele consegue desenhar um mosaico de coisas que depois você pode associar, né, com o que você quer analisar. Ele pode, por exemplo, determinar que aqui esse azul é, por exemplo, invasora, o verde é pasto, e depois quando você faz essa associação, ele depois vai conseguir ler e falar, olha, tem tanto de pasto, tanto de invasora, e pode, dependendo da intensidade da absorção, também estimar níveis. Já tem trabalhos aí na literatura fazendo, por exemplo, níveis de nitrogênio em pastagens. Então, você sobrevoa com o drone, faz a coleta desse material, já estima a proteína antes do drone pousar, você já tem o teor de proteína bruta daquele pasto, né, e já pode orientar essa nutrição, essa suplementação. Então, são ferramentas que já estão disponíveis e elas estão se popularizando numa velocidade muito rápida. Como eu falei para vocês, hoje tem espectrômetros aí que custam $300, 400, $1.000, né, que não é um preço tão exorbitante assim, né, para você ter esse nível de informação. E do ponto de vista do tratamento dos dados, também nós estamos avançando muito rapidamente, né, e a ideia aí, hoje também, isso já é uma realidade, não é ainda muito popular, mas já é uma realidade, é o uso da inteligência artificial, né, tanto machine learning como deep learning, quer dizer, dotar a máquina de capacidade de fazer essas associações, de criar padrões e poder fazer uma estimativa muito mais orgânica, muito mais flexível, considerando muito mais elementos, considerando, por exemplo, regressões não lineares, né? É o que hoje é utilizado, por exemplo, quando você entra no Google, começa a fazer um monte de pesquisas lá, e eles começam a associar o padrão que você está adotando com alguns padrões que a máquina já aprendeu, e ele vai começando a entender que você é um consumidor de eletrônicos, ou você é um consumidor disso ou daquilo, ou que você compra coisas muito caras, muito baratas, e ele começa a te oferecer produtos, né? E você fica assustado como é que essa máquina compreende, né, o que eu estou querendo, né, e as minhas vontades, né? Tem uma história clássica aí que é da Target, né, dos Estados Unidos, e um pai chegou lá brigando porque tinha mandado propaganda de coisa de criança para a filha dele, de 17 anos, né, e falando, poxa, vocês estão estimulando gravidez nas adolescentes, e isso é um absurdo. E então a empresa ficou super constrangida, né, do jeito americano, e depois de um mês mandou uma carta para o pai pedindo desculpas, perguntando se podia ajudar em alguma coisa. Ele falou, não, eu tenho que pedir desculpa para vocês porque a minha filha estava grávida, eu não sabia. Mas pelo padrão de busca dela na internet, eles fecharam o diagnóstico, né, e já estavam mandando propaganda para ela. Então, esse é o futuro da computação desses grandes bancos de dados, é que a máquina fique cada vez mais inteligente, espero que não chegue no exterminador do futuro, né, mas que ela consiga entender melhor esse banco de dados e conseguir fazer previsões, né, mais assertivas, mais acuradas, mais precisas desse banco de dados. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês, né, compartilhar um pouco aí dessa ideia que a gente vem trabalhando, né, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e dizer que nós estamos andando rapidamente aí para conseguir fazer tudo isso virar realidade, né, eu acho que esse é o grande
a cereja do bolo é fazer com que isso aí aconteça e que as pessoas possam se beneficiar disso. Tá bom? Muito obrigado. Ok, Marco, obrigado mais uma vez. Sempre uma palestra bem didática, né? O pessoal estava sempre colocando aqui a capacidade didática. Olha que o Marco é professor nas horas vagas, né, Marco? E olha que horas vagas ultimamente anda sendo bem escasso, né? Porque trabalhar na pandemia parece que é pior do que trabalhar presencialmente. Parece que a demanda de vocês aí da unidade duplicou, quadriplicou, né? Então, eu imagino como é que deve ser essa jornada de vocês. E, assim, o que a gente consegue observar, pessoal, como é que está avançando, né, a questão do monitoramento nutricional dos animais em condição de pastejo e como é que a gente vai conseguir, né, ter uma maior eficiência da produtividade quando a gente começar a utilizar ferramentas que estejam pegando ou captando as informações em tempo real dentro dos nossos sistemas de produção. Então, essa é a proposta que a gente consegue observar e que o doutor Marco está trazendo. Marco, a gente tem uma série de perguntas aqui. Eu começo com a pergunta do Carlos Celso Ramos. Devido à variação no score de condição corporal dos animais a pasto, qual é o melhor momento para suplementar os animais? Bom, obrigado, Carlos Celso, meu companheiro aí de curso aí, médico veterinário aí, atua na região de Imperatriz aí, cara muito competente aí. Um abraço aí, Carlos Celso. Então, isso vai depender muito da fase do ciclo, né? Porque, por exemplo, quando você trabalha com animais que estão, vamos pegar aí o animal que está chegando no parto, esse é o momento mais crítico, né? O animal chegando ao parto, ele precisa estar com score de condição corporal em 3, pelo menos, porque depois do parto vem uma demanda para a produção de leite muito forte. E o consumo desse animal está muito reduzido em função do tamanho do rumen que vai diminuindo pelo espaço que o útero ocupa. Então, a gente tem que conduzir esse animal no pré-parto para ele chegar em 3, ou seja, se esse animal tiver com score de condição corporal 2,5, 2, depois que ele secar, a gente precisa suplementar ele para ele chegar no parto com 3. Ele vai perder score depois do parto, porque ele vai começar a produzir leite, ele não vai conseguir consumir o suficiente para cobrir essa demanda, mas ele tem reserva de gordura, então ele vai baixar para 2,5. E aí, depois que ele passar do pico de lactação, aí 60 dias, 70 dias, é um momento de retomada de score. Então, a gente começa de novo a retomar o score dele, para que ele chegue na cobertura com score aí já próximo de 3, consiga levar uma gestação e tal. Então, o acompanhamento disso aí, Carlos Celso, vai depender muito dessa fase do ciclo. Mas eu diria para você que se a gente tiver com um animal com score de condição corporal bom, e a gente prevê que ele vai entrar numa seca, a condição de nutrição dele vai cair, é melhor a gente já entrar com uma suplementação de baixo custo, uma mistura múltipla, um proteinado, né, para que a gente possa evitar de ter que alimentar ele. Então, essa suplementação, ela é para dar uma turbinada na fermentação, poder aproveitar melhor o pasto, então o animal consegue produzir mais com pouca ração, e evita que depois a gente tenha que realmente botar ração para ele se alimentar, para ele ganhar peso, e aí o custo é muito maior. Mas esse 2,5 aí, eu diria que é um limite, né? Eu acho que a partir de 3, se você olhar que a condição vai começar a cair, já é interessante estar com a suplementação de baixo custo. O próprio Carlos Celso, Marco, aproveitando que, já que falou que ele trabalha aí na região de Imperatriz, eu acho que ele está perguntando justamente uma outra pergunta que já está puxando a brasa para a sardinha, se a tecnologia pode ser usada em bovinos. Como é que essa tecnologia está sendo vista hoje aqui no Brasil para uso em bovinos, já que a gente tem a suplementação, como você mesmo colocou, a suplementação de animais em pastejo, uma tecnologia já bem fixada, né, já bem aderida aos produtores, principalmente dos bovinos de corte. Então, essa é uma demanda que a gente tem tido de maneira muito forte, né? O nosso centro aqui é especializado em caprino ovino, então a gente fez todo esse trabalho para caprino ovino, mas, assim, a gente já está vendo que não tem como a gente não avançar para bovino. Eu diria o seguinte, como em ovino a gente tem um hábito de pastejo muito próximo de bovino, hoje, se alguém quisesse utilizar isso aí para bovino e quisesse trabalhar com uma margem de erro aí razoável, eu sugeriria colocar o ovino junto ali, né, e fazer uma coleta no ovino para estimar para o bovino.
Esse poderia ser uma perspectiva. Mas, assim, nós vamos avançar para bovino, isso aí não vai ter dúvida. Nós já tivemos demanda de empresas grandes, né? Tem a Cargill, a Nutron, por exemplo, já nos cutucou, eles têm trabalhado com esse micronil, o SIO, mas, assim, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas, assim, para a nossa situação, para essa aplicação ele não funciona bem, né? Isso está muito claro, já interagir com outras pessoas em outras partes do mundo, ele realmente não é adequado para isso. Mas eu espero, daqui a mais alguns anos, a gente conseguir avançar também para bovino, porque o Brasil precisa dessa tecnologia, né? A Embrapa fez um levantamento agora das demandas de pesquisa. Na área de carne, por exemplo, a segunda maior demanda no Brasil todo é aumentar a eficiência da suplementação. Então, essa é uma demanda muito clara que a empresa vai ter que enfrentar, e eu acho que nós vamos rapidamente acertar toda essa parte de caprino e vinho aí, que é a nossa responsabilidade, avançar para bovino. Mas eu sinceramente, não acho que seria... A gente não iria errar muito se a gente trabalhasse com alguns ovinos dentro do rebanho, fazendo essa coleta para a gente, estimar para bovino, né? E eu não testei ainda coletar com bovino e checar se os modelos de ovino funcionam bem. Isso é uma possibilidade. Mas se tiver o ovino dentro, a gente já pode fazer direto no ovino e fazer uma estimativa para bovino. Entendi. E, Marco, como é que essa ferramenta de controle nutricional, vamos chamar ela assim, pode contribuir com o aumento da fertilidade, por exemplo, de matrizes? Como é que a gente consegue ter uma maior eficiência? Porque a gente sabe que a eficiência da matriz está ligada diretamente ao aumento da produção de carne, porque vai ter cordeiro, vai ter cabrito em maior quantidade no sistema e desmamando, e isso a gente vai ter uma maior rentabilidade da atividade. Então, como é que essa ferramenta ela consegue contribuir para esse aumento de fertilidade e, consequentemente, maior produção de carne por animal por hectare? Eu acho que tem dois pontos aí, que aquela validação que a gente fez lá na Paraíba, que demonstrou para a gente. Primeiro, que eu consigo trabalhar esse animal para chegar no score melhor ao parto, né? Aí eu consigo também em meios normais. Eu vou usar suplemento baseado aqui no meu conhecimento, eu consigo chegar lá também. Consegue, gastando mais, provavelmente, né? Os trabalhos que a gente tem feito e que tem publicado também com balanceamento correto de dieta mostram que você consegue reduzir entre 20% e 25% do custo. Então, o que a gente consegue fazer? Baseado no que a gente consegue prever de dieta do animal, a gente consegue fazer uma estimativa de ganho ou perda de peso para 30 dias. Então, ele está consumindo uma dieta X hoje, eu projetando isso para 30 dias, ele vai perder X quilos. Então, eu consigo já agora prever essa perda e reverter isso. Então, eu consigo chegar com menos alimento, de maneira mais barata, com esse animal com melhor score ao parto. O que isso tem a ver com a reprodução? Porque na hora que esse animal parir, ele vai cair de score, não tem jeito, é fisiológico. E se ele cair, e se ele chegar ao parto com score baixo, ele vai cair tanto que essa recuperação dele vai interferir no retorno dele ao cio. Então, se eu consigo fazer esse animal parir no score adequado, eu consigo fazer com que ele chegue ao pico de lactação sem estar muito magro, e aí ele consiga ter uma recuperação mais rápida e entrar nos próximos ciclos de cobertura mais precocemente. Eu consigo diminuir esse intervalo do parto, né, ao primeiro serviço, né? E, obviamente, né, a gente já fez também alguns testes de flushing, né? Eu posso trabalhar também, sabendo exatamente o que o pasto tem, em calcular o flushing, que, para quem não conhece, eu coloco aí 60% das vezes do animal, eu dou uma quantidade grande de nutrientes de uma vez só, né, perto da cobertura, esse animal tem uma explosão hormonal e faz com que ele aumente a ovulação. Lógico que eu tenho que sustentar essa nutrição para ele sustentar a gestação, mas eu consigo também, né, mesmo numa situação mais crítica, fazer com que esse animal entre no cio e tenha uma ovulação maior, né, se eu conseguir fazer esse ajuste da dieta. O Marco, nós temos aqui uma pergunta do colega Naif Bernardino, ele é de Moçambique, para ver como é que essa dinâmica, né, de atividades online a gente consegue chegar até outros países, né? Então, o Naif, que está nos assistindo lá em Moçambique, perguntou assim: tem uma pequena criação de caprinos, mas há uma redução de peso frequentemente em alguns animais. Qual a melhor forma de suplementação? Bom, como é que é o nome dele? Naif Bernardino. Naif é o seguinte, você tem que analisar várias situações aí. Pode ser que seja do ponto de vista nutricional,
relacionado com dieta, mas pode ser que seja também do ponto de vista de sanidade, né? E aí eu sugeriria que você desse uma olhada em todos esses fatores. Pode ser que esteja tendo uma verminose, dê uma olhada na anemia desses animais, ver se não tem edema submandibular, que é uma questão muito frequente. Se esses animais estão perdendo peso em época que tem forragem, que tem alimentos, provavelmente está relacionado com sanidade e muito provavelmente com verminose. Se esses animais estão perdendo peso porque essa forragem está de baixa qualidade, eu acho que aí cabe uma suplementação. E, obviamente, você tem que analisar os alimentos que você tem na região, né, e pensar o seguinte, muito provavelmente na sua região, que é a região tropical, a principal deficiência que vai ter na época seca é proteína. Então, você tem que procurar subprodutos que venham de oleaginosos, tortas, né, que você possa utilizar, ou se você tiver ureia aí, né, você pode utilizar em suplementos, né, até 3% de ureia, num suplemento múltiplo aí, que é uma medida razoavelmente segura, né, mas ainda sugiro que você consulte aí um técnico da sua região para vocês pensarem direitinho qual a razão dessa perda de peso. Só para você ter ideia, Marco, nós conseguimos fazer um auditório aí de 269 pessoas fixas, né, dentro do ambiente, fora os que passaram, que deve dar mais de 1.000 pessoas que tiverem em algum momento contato para a gente saber como é que essa plataforma consegue atingir uma escala bastante significativa de pessoas, né? Isso é que eu acho interessante da ideia. E aí o colega até de unidade aqui, no caso do seu colega de Embrapa, daqui o Joaquim Costa, diz que surgiu um monte de perguntas, e principalmente perguntas porque uma orientada sua já teve aqui no Maranhão, a doutora Sueli, né, fez um cursozinho sobre NIAS aqui no Maranhão. Um grande abraço à Sueli também. E que teve aqui, e aí surgiu algumas dúvidas, e uma das dúvidas que ele queria trazer para a discussão é quais são as vantagens e desvantagens no uso de equipamentos de bancada e o micronias. Se eles fornecem as mesmas informações, ou pode haver perda de informações importantes sobre as ligações químicas orgânicas da amostra em um desses equipamentos. Então, existe diferença sim, Joaquim. Um abraço para você aí, para o pessoal da Embrapa Cocais aí, nossos parceiros, nossos colegas aí de empresa. A questão é o seguinte, o equipamento de bancada, você tem uma varredura dessa amostra muito mais intensa. Então, se eu pegar, por exemplo, um exemplo do nosso equipamento da Foz, você coleta 700 comprimentos de onda. Então, você tem informação de 700 pontos ali, da diversidade química. Um micronia, ele vai captar aí 120. Então, eu tenho muito mais informação quando eu coleto essa amostra no equipamento de bancada do que no micronia. Consequentemente, o meu modelo ele consegue explicar mais coisas. Eu fico um modelo mais robusto, um modelo que tem uma precisão maior. Então, enquanto, por exemplo, eu tenho no equipamento de bancada um erro aí de 1 ponto percentual na proteína, ou seja, se a minha proteína estimada for de 5, eu tenho 5 mais ou menos 1 de erro. No equipamento portátil, eu tenho 5 mais ou menos 1,5. Então, eu aumento um pouco o meu erro. Em contrapartida, qual é a vantagem do micronia? Eu levo ele no bolso. Eu chego lá no campo, eu tiro do bolso, ligo no meu computador e faço a leitura lá. Então, eu tenho uma versatilidade de uso e uma velocidade que eu não preciso levar essa amostra para o laboratório. É o que o pessoal fala assim, take the lab to the field. Pegue o laboratório e leve lá para o campo. E você faz as análises em loco. Então, essa é a grande vantagem. Aí, qual é a chave de decisão? Se eu achar que esse erro para mim está ok, eu consigo trabalhar com esse nível de erro pela velocidade que eu tenho de informação, beleza, o micronível vai servir. Eu quero um negócio muito mais preciso, eu preciso fazer uma dieta muito mais calibrada, ou às vezes até uma questão experimental, aí é melhor você ir para a bancada, porque aí você tem uma análise com um erro menor, mas uma análise com erro de 1 e de 1,5, sinceramente eu acho que é um erro muito pequeno para a gente trabalhar, uma vez que hoje não tem informação nenhuma, né? Bem no olho, assim. Então, os dois, Joaquim, funcionam bem. Obviamente, tem micronível, como eu falei, que não funciona para a nossa aplicação. Esse equipamento que eu mostrei ali, ele lê de 700 a 1.000 nanômetros, a faixa dele. O FOS, ele lê de 1.000 a 2.498. Então, a informação que a gente quer está depois de 2.000, a mais forte. Então, esse micronível, ele só lê até 1.000. Então, para a gente, a informação que ele capta não é suficiente para estimar essa variação. Então, esse outro nível que a gente trabalha, ele vai até 1.700. Então, ele já pega boa parte dessa variação
mais forte relação da proteína, digestibilidade. Então, a diferença basicamente é essa, você tem um pouco mais de acurácia e precisão de um em relação ao outro, e também tem um pouco mais de velocidade e versatilidade de um em relação ao outro. Marco, assim, tu acha que a gente vai chegar a ponto do técnico que está ali no campo, vai estar com um guia de bolso, fazendo a medição no pasto e levando isso ali para um programa computacional rapidamente ali no seu computador e consegue já fazer uma estimativa de uma dieta que venha suprir essa deficiência do pasto? Eu acho que a gente vai chegar a esse ponto, algo extremamente imediatista em termos de soluções para problemas a nível de campo? Eu acho, assim, esse equipamento que nós estamos usando hoje, que tem funcionado, ele custa $10 mil, né? Então, não é um equipamento muito barato. A empresa que trabalha com ele já está montando essa computação em nuvem. Então, nós até estamos aí na fila para, assim que eles terminarem de montar o modelo, a gente vai ser piloto. Então, esse equipamento vai permitir, nesse momento, que você lá no campo faça a estimativa. A gente já tem uma planilha que faz o cálculo de ração, né? Então, isso já está disponível para a Caprino Ovino também, junto com esse pacote. Então, em tese, né, esse modelo ficando pronto, vai acontecer exatamente o que você está falando. Vamos fazer a leitura lá, nós temos um protocolo de secagem no campo, né, em bandeja de alumínio, e você pode moer isso no moinho de café, né, e soluções mais caseiras, né? E fazer a leitura lá, sentar debaixo de um pé de árvore lá, tipo uma manga, né? Então, acho que uma manga está fazendo o cálculo da dieta, e você pode sair de lá já com essa dieta formulada. Esse Microni, né, ele, como ele lê muito na faixa do visível, se você tiver uma associação, por exemplo, da cor das fezes, ou teor de que isso é possível também, é até capaz de você conseguir usar ele, né, uma coisa mais grosseira, assim, sei lá, umas fezes de bovino que seca, você chegar lá e fazer direto no pasto, você pode conseguir fazer essa associação. E isso está barateando muito rápido. Há 10 anos atrás, a gente não conseguia imaginar um equipamento de níquel custando. Eu comprei esse pequeno por $250. Na época que o dólar ainda estava lá embaixo ainda, né? Então, eu acho assim, que a tecnologia está popularizando e vai chegar, Coutinho, nesse momento, inclusive, dos próprios voantes, do produtor contratar um voo de drone para o cara voar em cima do pasto e fazer a recomendação, que isso já está sendo feito na agricultura hoje, né? Então, a tendência é essa mesmo. Na agricultura, o pessoal está usando muito NDVI, né? Por exemplo, existe um aparelho chamado GreenSeek, né, que eles avaliam por essa reflectância, né, desse espectro de luz, que consegue verificar quanto mais próximo de a intensidade de clorofila é maior, e aí faz-se relação com o status nutricional, né, da planta. Então, a gente, na verdade, a pecuária está utilizando muito essas tecnologias utilizadas na agricultura, adaptando para fazer o uso dessa, vamos chamar de zootecnia de precisão, né? Tem uma tecnologia que foi lançada no ano passado, de avaliação de invasoras e de acionamento de mecanismos de herbicida. Então, a máquina vai andando, né, com um equipamento de infravermelho na frente, fazendo a leitura na barra, e atrás a outra barra, aplicando o herbicida de acordo com a presença ou não de invasora. Então, ele vai identificando e vai soltando a bomba de... Então, assim, é uma coisa que realmente não vai demorar muito tempo. A gente está avançando de maneira muito rápida nisso. Para a gente finalizar, tem duas perguntas só aqui, que até da mesma pessoa, o Joilson Lima perguntou: pode-se esperar o uso do NIR em outras frentes, como qualidade de carcaça, controle de doenças, por exemplo? Isso, já tem gente utilizando isso aí também, né? Bom, para a qualidade do leite já é utilizado, né? Todos os equipamentos que fazem essas análises de leite, esse laboratório de referência do Ministério, é tudo infravermelho. E para a qualidade de carne também já é amplamente utilizado, inclusive para identificação, por exemplo, de marcadores, né, de indicação geográfica e tal. Como eu falei no início, a tecnologia ela tem essa vantagem, ela é extremamente versátil, é um livro em branco. Né? Se você, por exemplo, pegar amostras de carne, vamos pegar aí para puxar o saco do Cutrinho aí, do carneiro da Baixada, lá de Matinha, e vocês coletar a amostra desse carneiro lá, coletar a amostra do carneiro do Uruguai,
certamente você consegue diferenciar um do outro pelo NIR, porque um tem muito mais gordura, o tipo de gordura pelo pasto que ele consome lá é diferente, né? A idade desse animal é diferente, portanto, a deposição de pigmento, de hemoglobina, etc., colágeno, toda a química daquela carne é diferente. Então, num diferencial aí, você consegue facilmente falar, essa carne aqui é de Matinha, essa carne aqui é do Uruguai. Isso aí não tem nem dúvida. E em termos de composição também, é completamente possível. Teor de gordura, inclusive teor de ácido graxo, já tem trabalho também mostrando isso. Né? Tem um trabalho feito nos Estados Unidos para diferenciar, inclusive, a planta que o animal está consumindo. Tem uma planta lá chamada Juniper, que é uma invasora, e eles estavam selecionando cabras que comiam essa planta para diminuir a presença dessa planta nas pastagens. Então, fizeram um experimento, botaram cabras em várias baias, dando essa planta em quantidades crescentes, e analisando as fezes, associando a quantidade de Juniper com a leitura fecal. E conseguiram montar um modelo, e aí foram no rebanho de cabras, pegaram as fezes, analisaram e viram aquelas cabras comedoras de Juniper. Então, começaram a fazer uma seleção que eles chamavam de super cabras. Se vocês vão botar na internet, vocês vão achar lá. É o pessoal da Texas A&M de San Angelo. São super cabras comedoras de Juniper. Então, o cara que tem invasora dessa natureza, os caras estão vendendo cabras com essa certificação para elas entrarem e comerem invasor e fazer o controle do pasto. Então, realmente é muito versátil, né? Se você conseguir fazer uma boa associação, agora, qual que é o grande segredo? O banco de dados. Se você conseguir construir um banco de dados para fazer a curva padrão bem feita, pronto, a partir daí vai embora e, lógico, você tem que fazer uma avaliação desse modelo periódico, né, para ver se as coisas vão mudando, você tem que ir ajustando também, mas fez uma boa curva padrão, né, um abraço. Aí, nessa mesma linha, o próprio juiz pergunta se é necessário se atentar às condições ambientais no uso do micronir em condições de campo. As condições ambientais podem afetar essa avaliação? Então, pode sim, né? Isso depende muito do tipo de detector. Por exemplo, aquele equipamento que eu mostrei, que ele é de bancada, mas ele é móvel, ele trabalha com a lente aberta. Então, você pode escanear ele no sol, porque ele consegue filtrar. O FOS, ele já trabalha todo fechado, né? Ele não pode ter interferência nenhuma de luz, e o ambiente tem que estar com umidade e temperatura controlada. Então, é um equipamento muito mais sensível, muito mais preciso, muito mais sensível. Esse equipamento micronir, a gente tem que proteger só da luz. Então, ele tem um case, né, que você bota a amostra num tubinho, um vial, um tubinho de vidro, coloca ele dentro desse case e o equipamento entra na lateral. Então, ele incide a luz aqui e recebe a luz de volta num ambiente fechado. A maioria dos espectrômetros, eles podem ter interferência da luz. Então, mesmo aquele que eu mostrei, que o cara tira do bolso, ele tem uma capa que você cola ele na amostra, ele fica 1 centímetro da amostra, mas ele não deixa nenhuma luz penetrar, porque você pode ter interferência de radiação além da que ele está emitindo. E se ele não está... se ele coletar mais do que ele está emitindo, a conta dele vai ficar errada, né? Porque ele vai fazer a conta que o que ele emitiu em relação ao que ele recebeu, ele faz essa diferença. Se tiver outra radiação entrando, ele vai contar como se fosse dele, então essa leitura vai dar problema. Então, a maioria deles é feito na ausência de luz. Né? Então, mas ele já vem com o acessório para você fechar e fazer a coleta. Entendido. Marco, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de contribuir com o nosso evento. Lhe dizer assim que o nosso evento aí teve aí mais de 1.000 inscritos, né, então, assim, a gente conseguiu ter uma amplitude bem interessante, muito mais até do que a gente imaginava, e finalizar esse momento com essa palestra aí que traz tecnologia, traz avanço na pecuária, né, do nosso país como um todo, e super válido, né, para todos nós que estamos na linha de frente da pesquisa, mas também dos nossos alunos aí, dos nossos técnicos que estão aí nessa formação, para poder também contribuir, dar a sua parcela de contribuição no sistema de produção pecuária do país. Mais uma vez, agradeço aí sua presença e vamos continuar aí com as parcerias ao longo do tempo. Eu que agradeço por ter a oportunidade aí, você sempre é um grande parceiro nosso aí, o IFMA, sempre um grande parceiro da Embrapa. Agradeço a todos que ficaram até esse horário aí também nos acompanhando aí, guerreiros, né? Uma sexta-feira, meu amigo. Depois que já abriram os bares e os restaurantes em São Luís,
Aqui junto a esse povo, né? Mas eu fico muito feliz também dessa oportunidade, assim como o maranhense que você comentou, né? De poder também dar essa contribuição, maranhense de Miranda do Norte aí. Eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal de Miranda do Norte que está nos assistindo. Pelo menos a família deve estar, né? Mas eu fico muito feliz de poder contribuir, né? A gente está fora daí, mas a gente não deixa de ter esse compromisso, né? De trabalhar para que o Estado se desenvolva, para que a gente possa ter essas tecnologias chegando aí também. Mas, se Deus quiser, aí, o próximo passo é a gente montar uma unidade Labini aí no IFMA, né, para a gente expandir aí para o Maranhão, hein, Putinho? Vamos sim, com certeza. Uma das nossas missões aqui é montar essa unidade do NIS aqui, agora que o laboratório de nutrição está para terminar, está para ficar pronto, então agora nós vamos dar esse start aí de evolução na nossas avaliações aí. Marco, um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus. Abraço para todos aí, se cuidem, saúde para todo mundo. Tchau, tchau. Pessoal, a gente está chegando ao final aí do nosso evento. Vou trazer a Thames aí, que foi a nossa mestre de cerimônia. Antes de passar a palavra para a Thames, a gente, como coordenador do GEPASA, coordenador do evento, quer agradecer a todos vocês que tiveram conosco nesses 3 dias, agradecer a todos os palestrantes também que se dispuseram a contribuir. Mandar um abraço para todos os grupos de pesquisa também aqui no estado do Maranhão, ao FOPAMA, ao GEINTEGRA, ao GEPLUMA, que são parceiros nas atividades, né? Um abraço também para todo o pessoal da Embrapa Cocais também, que está sempre conosco, nós desenvolvendo pesquisa com a gente, no caso do Dr. Joaquim, né? Está sempre contribuindo com nossas atividades de pesquisa. Agradecer ao IFMA Campus Maracanã, que sem ele as coisas não poderiam estar acontecendo, na pessoa do nosso amigo jornalista, o Rômulo, também na pessoa da nossa diretora-geral, a professora Lucimere Amorim Castro, e dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande estar podendo trazer vocês um pouco um conhecimento, né, daquilo que o GEPASA vem fazendo ao longo desses 9 anos de atuação, e poder, né, estar perto de vocês, principalmente nesse momento aí de pandemia, né, o que a gente sempre está tentando levar um pouco de conhecimento. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, né, e em breve nós teremos outras ações, outras atividades. Na próxima semana não teremos nem live, nenhuma atividade, nem no nosso Instagram, nem no nosso canal do YouTube, mas na semana seguinte a gente já está com um planejamento aí de trazer mais conhecimento para você que está aí em casa nessa quarentena. A gente agradece, um grande abraço a todos vocês, se cuidem, né, e fiquem com Deus, tudo de bom. Thames, você está com a palavra. Professor, pode continuar aí na tela. Queria agradecer ao professor Marco Bonfim, né, pela excelente palestra, agradecer ao professor Coutinho pela moderação. Chegamos, infelizmente, ao final deste evento, né, que eu gostaria também de agradecer a oportunidade de apresentar o evento. Eu fico muito feliz. Estou acompanhando aqui o feedback da galera, a galera parabenizando, gostando muito, está querendo outros eventos do tipo. Gostaria de agradecer aí a galera que se inscreveu no canal, compartilha, curte essas palestras, parceiro, que é aqui no canal TV IFMA Maracanã. Hoje a gente atingiu aí a marca de 1K, 1.000 inscritos nesse canal, e possivelmente os próximos eventos vai ser aqui. Gostaria de agradecer a todos os participantes, todos os palestrantes. Oi? Eu acabei deixando de comentar, desculpa te interromper, mas a gente não pode esquecer de quem está por trás, né? Desse momento, desse evento, e agradecer a todos os nossos integrantes do GEPASA. Não vou citar nomes aqui, nós temos vários, né? Mas todos os nossos alunos do GEPASA que estão aí na retaguarda, vocês estão vendo aqui eu, o Thames, o professor Danilo, mas tem gente que está fazendo sala de encontro para discutir o evento e para transformar o evento mais dinâmico para vocês, e
trazendo informações e mandando mensagens e mandando e-mail para todos os participantes e organizando lista de frequência, e depois, daqui a pouquinho, a gente já vai começar a organizar os nossos certificados para mandar para o e-mail de vocês. Então, nós estamos aqui mostrando, aparecendo, né, dando a nossa contribuição aqui diretamente para vocês. Mas pode ter certeza que tem muito mais gente por trás, então eu quero agradecer a todos vocês do GEPASA que estão aí nessa luta incansável com essa ideia que a gente teve há pouco mais de um mês atrás de fazer esse evento. Então, sem vocês, não teria sido possível, isso é fato. Sem vocês do GEPASA, sem todos vocês do GEPASA, a gente não teria condições de fazer esse evento. Então, meu muito obrigado a vocês. Pessoal, o evento ele foi idealizado para comemorar os 9 anos, né, do grupo, e muita gente já passou, muita gente já saiu, temos aí alguns mestres já, né, e a gente fica muito feliz aí de contribuir com o crescimento e desenvolvimento do grupo de pesquisa. E para comemorar, a gente vai sortear 3 canecas no nosso Instagram. Essa canequinha aqui, bonita, para tomar um líquido misterioso, né, professor? Um chá. Para tomar chá. Um chá, sem mexão. Tomar um chá. E o chá, não, o sorteio, ele vai acontecer lá no Instagram do GEPASA. Não é um cabrito, viu? É essa caneca aqui. O Instagram do GEPASA, só colocar que já aparece, e todas as regras vão estar disponíveis, e se atentem às regras. Então, é só seguir, acompanhar, e possivelmente, futuramente, vai ser enviado aí para você o ganhador, né, dessa caneca aqui para tomar esse chá. Todas as palestras, elas estão disponíveis neste canal e também no canal do GEPASA. Algumas pessoas perguntaram sobre certificado. A certificação, elas vão acontecer o mais breve possível, e vai ser enviado para o e-mail que foi adicionado lá no momento da inscrição. Então, quem se inscreveu no evento vai garantir aí o seu certificado. No mais, o GEPASA está aí disponível para todo mundo, quem quer tirar dúvida, contribuição de alguma forma, está vão ficar atentos aí ao e-mail, se algum erro no nome, alguma coisa. Tem o e-mail, tem o canal do nosso YouTube, tem o nosso Instagram, então a gente está aí nas redes. Caso queiram trocar alguma experiência, conversar conosco, a gente está sempre disponível. Como o professor falou, a equipe é grande, então tem como a gente atender todo mundo. Logo, espero que todo mundo se cuide, que essa fase passe logo, para que a gente possa, enfim, futuramente, quem sabe, fazer um evento aí presencial, e a gente possa contribuir ainda mais com o crescimento de vocês. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e estou emocionada por participar desse momento tão importante que foi esse evento para o grupo, né? Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus, se cuidem. Vai dar tudo certo. Deus está conosco. Grande abraço. E assim se encerra o nosso primeiro simpósio de pastagem, alimentação e sanidade animal, e que venha 2021. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.